Mateus capítulo 19, verso 28. Jesus lhes disse: digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Mateus capítulo 10. Priscila, está voltando para a Assembleia não, né? Obrigado. Uma piadinha para descontrair. Eu te quero aqui, tá? Não vai embora, não. Mateus 10, verso 34. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Esses são dois textos áureos que promovem a divisão familiar em nome da fé cristã. Eu me converti numa igreja que promoveu inúmeros divórcios em nome da obra. Oi, Luiz. Que bom que você voltou. Você tá bem? É do tipo assim, teu marido não concorda com a visão da igreja, separa. Tua esposa não concorda com a visão da igreja, separa. Porque está escrito, se amar mais a ele do que a Cristo, não é digno de Cristo. Talvez esse seja o fundamento pelo qual havia aquela máxima social de que os filhos dos pastores eram os piores. Quem já ouviu essa máxima? Muita gente, né? Olha, filho de pastor são os piores. Porque erroneamente foi lançado sobre nós esse fundamento. É do tipo, olha, em nome de Cristo você perde tudo. Perde a própria vida e perde a própria família. E se opor a você ainda está endemoniado. Foi isso que ensinaram a nós. Perde tudo em nome de Deus. Está escrito, se amar o filho mais do que ao Senhor, né, é digno do Senhor. Aí um pastor como eu, se não entender o que Jesus quis dizer, vive em função da igreja e perde o filho. Porque, por exemplo, eu sou um cara que gosta de receber irmãos em casa. E vou continuar recebendo. Se for para falar do tiririca, futebol, rap, sorrir. Igual hoje, recebi uma visita maravilhosa. Não falamos de nada. Acordei meio-dia porque estava cansado. E quando acordei, o Clebão e a Débora fazendo churrasco na minha casa. Sem perguntar, e aí, como você está? Porque perguntar como você está já sugere que você está num problema, né? É do tipo assim, vamos sorrir. Mas por que eu não quero mais igreja na minha casa? Porque meus filhos estão crescendo. Meu filho, aos 7 anos, a mãe dele perguntou o seguinte: filho, o que você quer ser quando crescer? Quer ser pastor? Ele, Deus me livre. 7 anos. Por quê? Ou o bombeiro ou o Homem-Aranha. Mas Homem-Aranha não existe. Por isso mesmo, mãe, que eu quero ser o Homem-Aranha, o primeiro Homem-Aranha. Ou bombeiro. Mas por que não quer ser pastor? Porque dá muito trabalho. Baseado em que ele está falando isso?
que ele está absorvendo? O que ele está percebendo? Como ele percebe essas rupturas de aliança? Irmãos hoje, demônios amanhã. Por isso que eu quero evitar a igreja na minha casa. Porque imagina, ele se apega, a alma dele se apega a alguém que rompe e não nos considera mais irmãos, e sim demônios. Eu não quero. Eu não me permitirei a isso. É igreja? Na igreja. É igreja? Na rua. Em casa eu só quero sorrir. Em casa eu quero ser gente. Em casa eu quero ser humano. Em casa eu quero a relação e não a coisa. Igreja é coisa, é processo, não é fim e nem início. Quero vida, humano com humano, coração com coração. Sentar para rir, contar piada, ver uma série, tomar um açaí e fazer um rapel que os traíras aqui não me levaram. Ó, traíras, ó, 1 traíra, 2, 3 e 4 traíras. Eu postei lá no Facebook. Trairagem aqui é mato, hein? Vai se divertir agora, pastor, separei, pastor, tô doente, aí me liga. Agora para ir pro rapel, os traíra não me liga, tá vendo? Porque é a comunhão, querido, que nos torna humanos. Todas as nossas guerras vêm em nome da coisa. A igreja é instituição. Deveríamos celebrar a comunhão. É uma máxima errônea, mal interpretada. Porque, reflete comigo, Jesus veio salvar quem? Elefantes? Quem? Fala mais alto. Seres humanos, certo? Como que o Senhor vai te dar uma ordem para que você perca quem Ele veio salvar? Se você perde quem Ele veio salvar, quem salvará essas pessoas? Porque seus filhos não amados serão os perdidos que alguém terá que evangelizar. Se eu desviar meus filhos em nome da fé, eles se tornam alvos da missão da igreja. Olha que terrível. Se Deus veio salvar meus filhos, como que eu posso perder meus filhos em nome de Jesus Cristo? Porque eu entendo erroneamente que o pai se volta contra o seu filho e o filho contra o seu pai. Em nome de Jesus, amém. Se eu perco meus parentes, meus amigos, meus pais, em nome da minha fé, que proposta é essa de Jesus Cristo? Me ordena eu perder quem Ele veio salvar? É por esse motivo que socialmente a igreja é feia. É por isso que entre seus parentes você é o cara chato, mal-vindo. Não é bem-vindo, não. Ixi, lá vem. Lá vem um crente. Não me recordo quem falou isso, né? Um velório, irmão. Um velório. Momento de cumprir a escritura, né? Chorar com os que choram. Aí todo mundo católico ou irreligioso, mas entre os parentes um crente. E tomou a palavra. Na hora, quase todos os parentes só botou a mão na cabeça e falou que o Senhor nos acuda. Eu já fui como vocês. Mas o Senhor me alcançou. Perdeu todo mundo. Perdeu todo mundo. Só um milagre de Deus para salvar essas pessoas. E graças a Deus que é Deus que salva, né? Porque se Deus dependesse da gente para salvar, Ele estava enrolado. Porque num contexto desse, como que Deus salva esses parentes?
Você não precisa ter concordância com ninguém, você precisa ter consciência da tua identidade em Deus. Você não precisa se preocupar com o cigarro, com a bebida, com o funk de ninguém. Você precisa se perguntar se Cristo é o teu fundamento. E quando digo, por favor, venha menos à igreja, a aplicação ela é diversa. Talvez, literalmente, você precise vir menos à igreja. Talvez você precise baixar a guarda, falar menos em nome da Bíblia e deixar que a Bíblia molde o seu comportamento entre aqueles que não creem. Ou talvez você precise construir ou configurar outros ambientes de fé. Por exemplo, um parente meu jamais iria à igreja, mas ele iria a um jantar. Aí você é tão respeitoso, tão hospitaleiro, ao chamar um amigo, um parente para um jantar, que talvez o Senhor encontre o coração dele através de você nesse momento. E vai ser uma proposta muito mais relevante que chamar ele para a igreja. E ele mesmo vai dizer, onde tem mais pessoas semelhantes a você? Ele vai querer vir para a igreja. E o que é falar menos em nome da Bíblia? Deixar de ser chato. É isso que eu estou querendo dizer. Para de ser chato, velho. Deus condena, Deus é prova, é abominação. Deus falou, olha, a gente quer falar para a pessoa morta espiritualmente, está escrito. O cara não quer saber. Ele está morto espiritualmente, ele não se interessa pelas coisas do alto. Para de beber, para de fumar, vem para Deus. Está escrito onde, irmão? Deixa que o evangelho que te alcançou alcance outros de forma natural, espontânea. Ou talvez, literalmente, você tenha que vir menos à igreja. Uma pastora comentou nas minhas redes sociais, né? Já é tão difícil as pessoas virem para a igreja e você fica fazendo apologia para elas não irem. Aí eu ia responder, mas eu falei, como eu estou cansado de crente, deixa abaixo. Não vou responder não. Deixa quieto. Mas o que eu queria responder, pastora, talvez os problemas que a senhora enfrente na liderança da comunidade seja porque as pessoas estão demais na igreja. E quando elas estão demais na igreja, nem tempo de praticar essas verdades elas têm. Então elas se tornam mais religiosas do que missionárias. Porque se está pregando o evangelho correto, dá espaço para as pessoas praticarem, porque trabalha de segunda a sábado. E o único dia que tem espaço para viver, vem para a igreja. Então não tem nem tempo de praticar o que ouviu. Então faltar um domingo e fazer um churrasco, um almoço, um jantar, ir para o cinema, ou talvez não chamar ninguém, jogar o sofá na sala da casa, fazer uma pipoca e os próprios filhos se escandalizarem, mas não é dia santo. Não é o dia da igreja? É a igreja, filho, é aqui hoje entre nós. Pipoca, refrigerante, qual filme você quer assistir? E aquilo impedir que teu filho se desvie um dia, cara. Você consegue enxergar pelos olhos da fé? Porque o adolescente não quer a igreja por causa da nossa chatice. Por isso que os nossos filhos se desviam na adolescência. Igreja, 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 igreja. Deus, Deus, Deus. Eu falei domingo, olha, sexta é feriado, não ora, não lê Bíblia, não fala de Deus, vai se divertir, por gentileza. Porque se você estiver bem resolvido, você é menos um problema que eu preciso resolver. Olha, se o marido namora com a esposa namora com o marido, romance, sai, dá uns amassos no carro, vai para o cinema, pega um filme, uma pipoca, deixa a neurose de lado e vem para a igreja leve. Ô pastor, aleluia. Pastor, está precisando de quê na igreja? Estou querendo servir, estou querendo ajudar. Mas não, o cara trabalha de segunda a sábado, não vive o evangelho. O dia que deveria relaxar, não relaxa, fica mais estressado, aí vem. Ixi, domingo lavou os pés dos gays. Não gostei. Não gostei disso. Não gostei. Ó, principalmente as irmãs. As irmãs que falaram um negócio desse, pode saber que não transa há mais de uma semana. Tão mal resolvidas.
Porque quando você está de bem com a vida, você quer que o outro fique bem, irmão. Estou falando a mentira? Quando você está bem, você quer que o outro fique bem. Então, olha, se o amor de Deus tem feito com que a gente fique bem, a gente vai querer sabotar a vida dos outros? Não vai, cara. Então, o primeiro sintoma de uma fé carnal é querer sabotar a vida dos outros, cara. Você viu? O louvor não foi bom. Você viu, o irmão foi de chinela. Você viu, o irmão foi de bermuda. Você viu, o pastor rapou a cabeça. Coisa de gente que não está se resolvendo. Que não está se encontrando, não está encontrando a sua fé no cotidiano. Imagina se os nossos filhos não vão se empolgar com esse tipo de igreja, esse tipo de fé. Tipo, meu Deus, olha, não aliena não, cara. Oxe, pai, não é o dia de você ir para a igreja? É. Sim, não, meu filho. Mas hoje eu decidi que vai ser o nosso dia. O que você quer fazer? Estabelecer uma agenda familiar. Eu sei que é difícil, porque é difícil para mim também. Hoje é dia da igreja. Aí voluntariamente, cara, com alegria. Hoje é o dia da igreja, que bom. Mas em outro dia do tipo, hoje é o nosso dia, o que a gente vai fazer? Para o cinema, para o parque, jogar videogame? Eu vejo esse clamor no meu filho e o quanto eu tenho pecado contra ele, cara. Vamos brincar de lutinha? E eu com você na minha cabeça, cara. Vamos jogar videogame? E eu com você na minha cabeça. Não, meu filho, agora não. Tá orando, é? Tá atendendo, é? Olha o que eu estou construindo na cabeça do meu filho. Porque vocês estão mal resolvidos. Quando vocês estão bem resolvidos, cara, é uma parceria. A gente se completa. Eu faço por você na medida que você faz por mim. A igreja faz por você na mesma medida que você retroalimenta a igreja. Você não é mais um consumidor da fé. Você é um missionário de Deus. Porque isso é espiritualidade, viu, irmão? Ficar em casa com a sua família num domingo é prova de espiritualidade. É prova que você entendeu o Evangelho de Jesus Cristo. É prova que você está cumprindo o ID. Porque você não vai glorificar a Deus perdendo alguns para salvar outros. O que eu sempre digo, contabiliza quantas datas importantes você perdeu. Aniversário de pessoas amadas, por causa de célula, encontro, oração, culto. E muitas pessoas, familiares nossos, decepcionados por causa da nossa fé. Ou eu estou errado? Mas pastor, é aniversário da minha mãe. Está escrito que o Senhor Jesus veio trazer espada. E ele veio arrebentar com a sua família. É quase isso que a gente está dizendo. Mas pastor, e o que Jesus quis dizer? Critério. Olha, se tua esposa é teu critério, você não é digno de mim. Se o teu esposo é o teu critério, você não é digno de mim. Não é o deixar geográfico. É se apartar do critério que define a sua existência. Se você é definido pelas suas relações e essa definição quebra a relação que você precisa ter com Deus, Deus diz, você não é digno de mim. Ou seja, você precisa ser quem você é a partir da nossa relação, isso é primário. A sua relação com o outro é secundária. Então o Senhor não está mandando perder, o Senhor está mandando nascer a partir dele, e não a partir somente das nossas relações. Ou seja, mãe, pai, filho, esposa, esposo, são secundários. Eu sou o fundamento, eu sou o primário, venha a mim. E a partir de mim você mesmo se descobre, e descobre uma forma saudável até de se relacionar com o outro. Mas ele não está dizendo, olha, larga a tua mãe. Pelo contrário, isso trai o discurso de Jesus. Porque em outra passagem Jesus diz, vocês negam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. O pai de vocês, a mãe de vocês passa necessidade e o dinheiro que vocês deveriam ajudá-los, vocês dizem, eu já consagrei a Deus. Ui!
Aí Jesus diz, olha, estão errando. Dizem que estão sem responsabilidade com seus pais, porque dizem que suas finanças já foram consagradas a Deus. Olha o que Jesus disse. O critério que o apóstolo Paulo deu no nome do Senhor Jesus, se não cuidam dos seus, é pior que um descrente e negou a fé. Se não cuida dos seus parentes, é pior que um descrente e negou a fé. Como que pode ser verdade a ordem de perder a nossa família? Porque, por exemplo, tem pessoas que perdem Deus por causa das suas relações, principalmente sexuais. Ah, encontrei minha cara metade, tchau Deus. É sobre isso, possivelmente, que ele possa estar falando. Ei, eu sou primário, não sou secundário. Secundário é ela, secundário é ele. Ou do tipo, eu tenho, por exemplo, que brincar com meu filho, mas se o Senhor me chama para um tempo de oração, eu não posso ter a necessidade do meu filho como um critério. É, meu filho, papai vai brincar com você, mas espere aí um tempo, que agora eu estou com Deus e quando eu acabar aqui, ou ele acabar comigo, a gente se resolve. Então é questão de critério. Qual o nosso critério? Nossas relações ou o Senhor? Porque ele diz, eu vim trazer espada, né? Divisão. E as Escrituras revelam a própria vontade ou a própria palavra do Senhor como espada. E nessa questão de critérios, nós enfrentaremos discordância, porque nessa hora, porque o Senhor é critério, um homem pode ficar contra o seu pai e a filha contra a sua mãe, porque dizendo, olha, eu não concordo com isso. Por exemplo, minha mãe, hoje está tranquilo, aspas, hoje ela não expõe, antes ela expunha, hoje não mais, porque eu tive que botar ela no lugar dela. Um dia a gente nordestino, né? Braba, minha mãe é brava. Pense numa nordestina brava. Aí ia lá em casa, passava umas horinhas, ou ficava uns dias dormindo lá, aí achava que podia falar o que quisesse. Achava que podia fazer o que quisesse com as crianças. Um dia ela levou o Paulo para ficar na casa dela. O Paulo voltou com o cabelo cortado, aí já deu uma crise. Sua esposa, blá, 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 blá. É do tipo assim, passou uma fase que numa semana eu era o demônio da minha mãe, e quando eu me transformava no anjo da minha mãe, aquela se transformava num demônio dela, aí ficava nisso. Se resolve com o Anderson, tá tudo bem. Briga com aquela, tá tudo mal. E vai, ou meu irmão, né? Aí um dia ela passou dos limites, né? Ela falou, você sabe quem é a sua mulher. Você sabe com que mulher você casou. Aí eu virei para ela e falei, sei. Claro que eu sei. Sou menino. Eu fiz uma escolha. E quando eu fiz essa escolha, eu não casei com as qualidades da minha esposa. Eu casei com a minha esposa. E ela tem defeitos e qualidades. Eu comprei o pacote. Então eu não casei com o lado bom dela. Eu casei com o lado negro dela também. E preciso administrar o lado negro. Sou eu que acordo com ela e sei com que canhão eu acordo de vez em quando. Olha lá. Eu falei para ela o seguinte, você só irá se defender de mim quando você assumir o púlpito daquela igreja, que ela tem medo. Aí ela vai poder me expor, mas enquanto ela fugir do púlpito, só eu que exponho ela. Então está enrolado. Então vem pregar e conta meu lado negro. Falei, eu sei, mãe, muito bem. Mas deixa eu falar algo para a senhora. A senhora é autoridade sobre o seu filho e não sobre o marido daquela. Aqui dentro a senhora não manda em nada. Por gentileza, a palavra de Deus diz que quando eu contraí matrimônio, eu me tornei uma só carne com ela. Isso é tão profundo e tão significante, eu respeito as Escrituras, que é um vínculo
tão profundo, tão único, tão íntimo, que eu não celebro nem com a senhora. A Bíblia não diz que eu sou uma só carne com a senhora. A Bíblia diz que eu sou uma só carne com a minha mulher. Então tenha mais respeito e moderação com as suas palavras. Quem manda nessa casa é ela, não a senhora. Então, se discordar dela, fale lá na sua casa que discorda, aqui não. Por favor. Aí sabe onde ela surtou? A aliança que Deus estabeleceu desenvolve em mim, por ela, um amor que é maior que o meu amor pela senhora e pelos meus filhos. Eu amo a minha esposa mais do que eu amo a senhora. Eu amo a minha esposa mais do que eu amo os meus filhos. Quero deixar claro isso para a senhora. Porque é a palavra de Deus que determina. Ela surtou. E dá um Hadouken, Homem-Aranha, subir pelas paredes. Eu te pari, seu ingrato. Muito obrigado, mãe, porque a senhora me pariu, mas é Bíblia, é Deus. Meus filhos vão embora. Eles não são critério nenhum, não. Eu tenho uma missão. E minha esposa já diz, e eu oro pelo casamento deles. E aquele já vai fazendo bullying. Ó, 18 anos, sai da minha casa. 18 anos, pina. Aí o povo fala, meu Deus, pastor, é assim, aqui em casa o sistema é bruto. Já bota na cabeça dele, ó, não vai ficar com 30 anos morando com a gente, não. 18 anos, vaza. A nossa missão vai até os 18 anos. Depois é só vínculo ali, ó. Mas assume a tua vida aos 18 anos. Já vai botando na tua cabeça. E ele vai olhando assim. Oxe, mãe, mas eu queria morar com a senhora até... Não, vai não. Vai não. Vai morar com a gente, não. Vai morar com a gente, não. Então, queridos, é uma questão de sanidade. Se você concordar comigo, tudo isso que nós estamos expondo é para manter a nossa sanidade. Ser crente demais atrofia a alma. Mantenha a sanidade, seja ser humano, sorria, brinde a vida, vá em aniversários, em casamentos, em festas, pelo amor de Deus, sai da igreja de vez em quando. Quando alguém diz para mim, diz, ó, não estou indo porque tem visita lá em casa. Eu, que glória, muito bem. Esse é o caminho. Com isso, eu não concordo com venha menos à igreja, vagabundear, não. Não. Do tipo assim, ó, tem mulher, tem filho, tem esposo, tem amigo para visitar. É do tipo, intencionalmente, produza um momento de relacionamento, de comunhão que honre o evangelho. É sobre isso que eu estou falando. Estou falando para ficar em casa para dormir. Estou falando, seja missionário de Deus. Ao abençoar o seu lar, ou abençoar alguma relação que você vê que está fria, um amigo que você não vê há muito tempo, uma pessoa que é importante, sua mãe. Por exemplo, minha mãe reclama, né? Está morando em Águas Lindas e eu só fui lá uma vez. E eu sei que eu estou pecando, né? Tipo, deveria ir mais. Então, o meu sonho é ter alguém que coopere comigo para assumir o púlpito para eu faltar um domingo. Cadê o pastor? Tá de bobeira. Para manter a sanidade, é a proposta de Jesus, olha. Eu encerro dizendo, o id, ele não é imperativo. Uma ordem imediativa. Ele é um particípio. Não é uma ordem imediata, automática, dizendo, vá! Não. Sabe qual é a ordem? É indo, 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 pregue o evangelho a toda criatura. Então, como é indo? Indo é dormindo, é acordando, trabalhando, fazendo negócio, tomando um açaí, tomando um suco, dançando, indo para o teatro, indo para o aniversário, indo para a festinha da vozinha de 80 anos, indo, vivendo a vida. Porque quando acha que é um imperativo, se alucina, se divorciando da vida, dizendo é isso, igreja, igreja, Bíblia, 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 Bíblia. E nem o espaço para a prática da Bíblia você tem.
Está escrito, olha, exercei a hospitalidade. Se você está socado dentro da igreja, qual o tempo você tem de ser hospitaleiro? Sabe por que Jesus gostava de comer? Porque é na hora da comida que os corações mais se abrem. Quem concorda comigo? Vamos comer uma pizza? Aí, ó, tá emburrado, aí primeira fatia, segunda fatia. Então, cara, ó, deixa eu falar para você. É na hora da comida que os corações se abrem, cara. Então eu não quero uma igreja feia, cara. Tu quer uma igreja feia? Eu, como teu pastor, não te quero feio, não, cara. Uma fé alienada, uma fé robótica, ensimesmada. Ou é crente demais ou é carnal demais. Não, bicho, vai se divertir. Tu vai ser menos problema para a tua igreja, para a tua própria vida. Ah, vai ter uma peça de teatro, mas você sabe, né? Vai, cara. E volta sorrindo para a igreja, pelo amor de Deus. Tira a cara emburrada. Vai encontrar teus amigos que tu não vê há muito tempo. Vai jogar um futebol, vai jogar sinuca. Há 3 anos atrás eu cometi mais um escândalo para os religiosos, né? Uma pessoa que nem congrega mais com a gente. Mas para mim foi revolucionário. Eu falei, como a vida é simples. Viva a vida. Uma membra da comunidade fez um aniversário numa boate. Já ficou triste, porque falou, nenhum crente vai. Não facilitou também? Poderia ter feito num salão de festa. Se queria que todo mundo fosse, sem enfrentar as barreiras da religiosidade, que fizesse numa padaria, num local neutro, todo mundo iria. Mas ela decidiu fazer numa boate, então arque com as consequências da sua escolha. Eu não acho que foi a melhor escolha que ela deveria fazer. Porém, eu falei, eu amo ela e vou. Mas do tipo, já? Ninguém vem. E do tipo aí, o pessoal da tua igreja vem? Vem não, eles não frequentam esse tipo de lugar. Já estava consciente. Aí vai, quem foi, nega, com a gente? O Luiz, né? Foi eu, aquele e o Luiz. Pegamos o carro, aí chegamos lá na boate. Aí o cara lá da porta, né, grandão. Identidade, por favor. Aí eu dei, o Luiz deu, de boa, e aquela, nossa, eu esqueci minha identidade. Mas eu falei, tu vai negar a entrada para ela? Olha para ela, tem 2 filhos. Toda tatuada, olha, ela toda tatuada, brother. Tu acha que ela tem 15 anos? Não vai entrar, não. Falei, aí ela ficou, né? Ai, meu Deus, sou um adolescente. Sou adolescente do ano, top team. E eu já fiquei irritado com o cara. Tu acha que essa mulher é adolescente, bicho? Tem 2 filhos, é toda tatuada, pô. Da cabeça aos pés. Não, não vai entrar, não. Aí eu fiquei triste, falei, então eu vou lá dentro, Keila, dou um abraço nela, volto e a gente vai embora. Aí eu entrei. Aí quando eu entrei, o Luiz comentou, né? Do tipo, vocês nunca vêm a esses lugares, né? Aí o cara olhou o segurança, né? E falou, não, porque já viu um perfil mais alternativo, né? Falou, deve ser malucão, né? Não, a gente não costuma vir, não. Aí o Luiz já, né, quis soltar as cachorras, porque eles são pastores. Aí o cara olhou e falou, o quê? Aquele cara que entrou é pastor? É, pastor. Eu também sou crente, sou da Igreja Batista, não sei o quê. Pode entrar, entra. Aí entrou o Luiz e a Keila, né? Eu tava lá dentro, quando eu olhei, não podia entrar, entramos. Cara, aí aqui no altar era pista de dança, tava todo mundo, ó, pá. E a gente foi chegando, né? Cara, eu sei que quando eu fui indo para a pista de dança, alguém correu dizendo, teu pastor tá aí. Bicho, o povo quase desmaiou. Tipo assim, corre, não acredito, meu Deus, vai me descobrir hoje. Aí eu cheguei, beijei ela, dei os parabéns, cumprimentei os amigos, a gente ficou lá. Eu, Durango Kid, né, faz tempo que não danço e nem sei dançar. Aí fiquei, né? Jogamos sinuca, pedimos um drink sem álcool, curtimos a noite. Aí um cara chegou para mim e falou, brother, eu tô chocado.
um pastor numa boate jogando sinuca com a gente. Aí eu falei bem assim, para você ver como as coisas evoluíram, né? Cara, a gente foi saindo e uma menina bêbada agarrou aquele dizendo: eu sigo vocês no Facebook, que doido que vocês estão aqui. Aí aquela, glória a Deus, Deus te abençoe. Cara, qual o positivo disso? Não é algo que eu recomendo, nem estou estabelecendo aqui uma doutrina. Quem tem a maturidade e conhece sua identidade, que vá no lugar que você acha que você não será influenciado. Quem não tem, fica em casa assistindo o Gugu. Cada um na sua pegada, cada um no seu nível de maturidade. Eu não estou incentivando ninguém a nada. Mas sabe o que é mais revolucionário? Todos os corações se abriram, porque é uma presença inusitada. Por isso que se abriram para Jesus. Uma presença certa num lugar errado. E o coração, ó. Meu Deus, um pastor aqui dentro, cara. Não acredito. Por favor, venha menos à igreja. Seja isso figurado ou não. Você que interpreta como isso se aplica na sua vida. Fale menos e viva mais. Literalmente, venha menos para a igreja e fique em casa. Ou proporcione uma eclesia, comunhão, comunidade de uma outra forma. Um rolê com os amigos, uma pizza com a família, uma pipoca com as suas crianças. Descubra onde você tem errado. Vir menos à igreja é uma estratégia para que você descubra onde você está errando. No que você não deveria errar com seus familiares, principalmente. Quantos amigos você perdeu em nome da fé? Se você pode contabilizar amigos de uma década. Tem um amigo ateu. Você tem um amigo ateu? Tem alguma coisa errada com o seu evangelho. Você não tem um amigo que não seja crente, tem alguma coisa errada com você, meu amigo? Se relacionar com não crente, mantenha lucidez, irmão. Está entendendo o que eu quero dizer? Não está verdadeiramente distorcendo o que eu quero dizer? Não está, né? Viver só com crente tira a sanidade. Tem amigos não crentes, tem amigos que não concordam com a sua fé, para equilibrar, para saber onde você está errando, onde você está acertando, onde você pode melhorar. Olha, cara, falo demais, deveria falar de menos, deveria me controlar mais, deveria falar menos Bíblia, cara, e mais amor, mais perdão. Não deveria entrar num debate, numa discordância filosófica, deveria mostrar mais mansidão, domínio próprio. Porque quando está com crente, crente já tem linguagem própria, varão, aleluia, está amarrado. Olha, se a gente chega lá no mundo e diz varão, o cara vai entender outra coisa. Ô varão, aí o cara vai dizer, oxi. Olha, se essa é a tua linguagem, demonstra que faz tempo que você não se relaciona com alguém não crente. Vai para um cara que não é crente e usa a mesma linguagem que usa na igreja. Ô querido, tá amarrado, ô amado. Aí o cara, ô amado, o que esse cara quer comigo? Aí já, ó. Então, o relacionamento com descrente equilibra, nivela. Deixa você com uma fé mais lógica, uma fé compreensiva, uma fé pensante. Amém? Deus é bom. Ficou chateado comigo não, né? Eu te amo, tá? Vai dar tudo certo. Fique firme, ore por nós. E coopere com esse processo tão doloroso que é obedecer a Deus. Vamos ficar de pé. Ah, eu esqueci, né? Olha, dia 23 de maio será o bazar na favela do Sol Nascente. É a escola que vai fazer, nós já arrecadamos muita coisa, notebook, televisão, calçado e tal. A gente vai levar nessa semana. Se a escola precisar de ajuda, a gente vai formar uma equipe para ajudar a escola dia 23. Se ela não precisar, ela mesmo que vai administrar a logística e tal. Então, a nossa parcela no bazar era só arrecadar e dar para a escola que vai se virar, vender e só vai prestar contas para nós de quanto arrecadou.
dia 15, numa sexta-feira, do dia 11 ao dia 15, a escola vai ter uma semana especial de palestras e tal. Então, na sexta-feira, eu vou dar uma palestra aos professores sobre vocação, sentido de chamado, né, de perseverança para o ofício deles. A gente arrumou alguns voluntários que numa sala vai fazer um momento especial para eles, né? Manicure, pedicure, massagem, tirar eles um pouco do cansaço do cotidiano. E a gente com uns 20 a 30 voluntários, barbeiros, cabeleireiros e tal. Então, no dia 15, das 8 às 11, das 13 às 17, a gente vai estar fazendo essa ação e algumas outras ações na escola, né? A ação principal vai ser o corte de cabelo, a palestra e o cuidado com os professores e tal. Vamos fazer ai meu Deus, galinha com frango é o quê? Galinha galinhada. Galinha com frango. Galinha com frango dá pinto. É galinha com arroz, galinhada. E para servir as crianças, servir quem quiser, né? Se alimentar ali. E uma fotógrafa se disponibilizou a fazer uma foto individual, ou 3x4, ou familiar, para quem não tem ali, né? Porque provavelmente não tenha. E ela doou a revelação e a moldura, né? Então a gente também, ela vai estar presenteando a comunidade, fazendo esse trabalho lá. Então, a gente vai marcar uma reunião. O pior é que o próximo domingo é Dia das Mães, né, cara? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Próximo sábado, às 3 horas da tarde, quem deseja ser voluntário nessas ações, esteja aqui. Aí aqui a gente vai dividir as equipes, quem vai fazer o quê. Também eu acho que um irmão doou 4 horas. Tá bom. 2 horas é a limpeza da igreja, 4 horas no próximo sábado, a nossa reunião. Alguém doou um caminhão de verduras e legumes, onde a gente vai fazer cesta básica de legumes e verduras para estar entregando lá na comunidade. Então, se você quer ser voluntário, nos ajudar, próximo sábado às 4 horas da tarde. Amém? Fuja de polêmica, orem por todos nós, Deus é bom, vai ficar tudo bem. Beijo no coração.